Quando a gente entende o comportamento, quando a gente sabe o que motiva e o que desmotiva os nossos filhos, a gente tem uma capacidade de tornar os diálogos mais relevantes, tornar as nossas ações mais assertivas. Eu escuto demais por aqui. Eu não entendo esse menino, eu não entendo essa menina. Ninguém aqui em casa é assim. Eu não sei onde ela aprendeu a agir assim ou assado de uma maneira ou de outra. Vamos falar sobre isso então? O perfil comportamental dos adolescentes e como compreender as nuances, querendo ou não, vai trazer clareza da melhor forma de agir, dependendo do perfil. E falar sobre perfil comportamental não é rotular uma pessoa e achar que ela vai ser assim pro resto da vida. A proposta é justamente identificar aquilo que a gente já sabe cientificamente sobre comportamento e usar para gerar mais assertividade nas medidas educacionais e também na harmonia familiar. Muito ainda se tem a percepção de que o filho vai agir como o pai, ou vai agir como a mãe, ou vai agir como um combo dos dois. E em partes é verdade, mas cada ser é um ser. E a forma que o perfil comportamental se forma, é construído, é bem individual. Depende das crenças, depende dos sonhos, da forma de codificar o mundo, depende também das exposições que essa criança e esse adolescente foram expostas, mas independente disso, é possível a gente ver através dos comportamentos para qual viés o comportamento do seu filho está se enveredando, mesmo que o perfil comportamental dele ainda não esteja 100% formado e, na verdade, o perfil comportamental pode ser alterado também ao longo da jornada, ao longo da vida. Então, quando ele estiver mais consolidado, ele ainda assim vai estar em processo de ajuste até o fim das nossas vidas. Mas faz muito tempo que o homem busca compreender mais e melhor o comportamento humano. E os próprios resultados já foram analisados, reanalisados e vêm se modificando também ao longo da nossa história. E por isso que não é razoável que a gente espere, por exemplo, que o homem de hoje, que o ser humano de hoje se comporte da mesma forma que se comportava antigamente, que tragam, enfim, comportamentos mais primatas, dos primatas, que o instinto natural era uma questão de sobrevivência. As teorias comportamentais, elas são muitas, são diversas, mas entender o comportamento da nova geração e principalmente como agir e como esses comportamentos mudam e a forma que a gente enxerga o nosso filho dentro desses comportamentos e fora desses comportamentos, ela se altera quando a gente toma conhecimento dos grandes grupos, que já vou falar sobre. Quando a gente entende o comportamento, quando a gente sabe o que motiva e o que desmotiva os nossos filhos, a gente tem uma capacidade de tornar os diálogos mais relevantes, tornar as nossas ações mais assertivas. E mesmo sabendo que cada pessoa é única e que ela vai ter seus pormenores, que ela vai ter suas características que são completamente únicas, ainda assim ela vai fazer parte de um grupo macro de comportamentos que são comportamentos, grupos de comportamentos que ela tem ou igual ou parecido. Então tem muitas nomenclaturas, isso não é muito relevante nesse momento, mas tem muitas nomenclaturas para os grupos comportamentais. Elas são nomenclaturas às vezes parecidas, às vezes não, mas a base delas é muito, muito próxima. Inclusive, algumas dos nomes, por exemplo, que a gente usa agora são avanço, é uma versão mais avançada de um nome que utilizava no passado. Então, onde os gregos usavam fogo, água, terra e ar, hoje a gente usa executor, comunicador, planejador, analista, e Hipócrates usava colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, se não me engano. Então eu vou te falar sobre esses grandes grupos. É claro que é importante e seria necessário aplicar um teste cientificamente comportamental para ter certeza da combinação exata dos perfis do seu filho, seu, para dar um feedback mais direcionado.
Mas ouvindo sobre os grandes grupos e como eles atuam de forma isolada, você já vai conseguir perceber onde a maioria dos comportamentos de seu filho tende, onde ele mais ou menos se encaixa. E principalmente, se você identificar que ele se encaixa muito forte em vários grupos, isso também pode significar que ele pode ter mais de um ou de dois perfis predominantes que mais ajudam, que estão junto com ele no processo de tomada de decisão. E isso significa que se ele se encaixa em mais de dois perfis, ele pode estar tendo conflitos em tomadas de decisões, em momentos de como ele se sente, porque existem perfis que são complementares e existem perfis que são opostos. E se ele estiver entre dois que são opostos, ele vai ter conflitos com ele mesmo, não são conflitos com os outros, conflitos com ele mesmo. Bom, um dos grupos é o comunicador. Os comunicadores, eles são um bom vivan, né? Eles são comunicativos, eles são extrovertidos, são mais falantes, são ativos, eles não apreciam tanto monotonia, se adaptam com facilidade aos ambientes, transitam nos mais diversos perfis de pessoas com facilidade. E eles passam, se você observar um comunicador, você vai ver que eles passam de um assunto para o outro com rapidez, que eles não gostam de ficar sozinhos, então trabalhos em grupos, coisa que tem movimentação, momentos onde ele tem autonomia, é onde ele se sente mais alegre. O comunicador, ele precisa de um contato interpessoal, ele precisa de um ambiente harmonioso, e eles não gostam de passar despercebido. Então, a gente consegue perceber isso em algumas crianças e em alguns adolescentes desde cedo, a necessidade de ser estrela, de ser o centro do universo, o centro da conversa, de estar ali no meio da galera, e quando chega alguém em casa, eles fazem arte, dançam e falam e compartilham e aumentam histórias, porque eles querem ser o centro. Então, sim, eles são festivos, eles são animados, eles são descontraídos e eles gostam realmente de estar com pessoas e ao ar livre. Então, essas características por si só já tornam esse grupo mais sociável que os outros grupos. E por serem amigos de todos e por atuarem bem em grupo, que eles têm também algumas características que às vezes também vai ser possível identificar com facilidade, que não são tão boas assim. Então, costumam ser pessoas mais agitadas, costumam ser pessoas que exageram quando contam uma história, são mais impulsivos, as emoções podem também variar com uma rapidez enorme. Muitos momentos o comunicador apresenta imaturidade, podem ser mais impetuosos, têm dificuldade de terminar o que começa. Desorganização pode ser uma característica do comunicador. Por ser comunicativo, por não querer desagradar, por querer aceitação, em muitos momentos pode ter dificuldade de dizer não para alguém ou dizer sim para algo que ele não consegue cumprir. O comunicador já gosta de justificar aquilo que ele deixou passar batido, porque eles não são tão atenciosos assim. O negócio deles é a muvuca. Bom, se você tem um comunicador em casa, exclusivo comunicador, eu sei que você sabe que você tem um comunicador, porque não tem como não identificar um comunicador que é puramente comunicador ou então que tem um percentual de comunicador muito alto. Todo perfil vai ter vantagens e desvantagens, tá? Não se desespere se seu filho é comunicador, porque os outros perfis também têm desvantagem neles. O outro grupo são os executores. Bom, se você tem um executor em casa, você também vai saber que você tem um executor, porque são pessoas mais ativas, são crianças e adolescentes mais competitivos, dinâmicos, não têm tanto medo de assumir riscos, enfrentam desafios, aliás, adoram desafio, têm disposição física muito alta, então você percebe isso comparando com as outras crianças, demonstram uma determinação, uma perseverança, têm uma capacidade lógica dedutiva muito forte. E normalmente são pessoas que têm uma força de vontade muito forte. Então você não é aquele adolescente que você dá um não para ele e ele não retruca, né? Não questiona, não traz uma argumentação até que às vezes você até se questiona, rapaz, será? Então, eles gostam de autonomia, são mais independentes e em muitos momentos eles vão tentar se impor aos demais e até se deixar, até se impõe aos pais, viu? A autoconfiança deles tornam eles líderes natos e
e isso faz com que eles realmente arrisquem e acreditem no seu ponto de vista e queiram impor seu ponto de vista, e até por isso em muitos momentos são inflexíveis. Não só inflexíveis, mas obstinados quando querem alguma coisa. Eles podem ser bastante teimosos, pessoas que... Olha, você tem um executor em casa. Se você já começou a identificar aí nas características positivas que você tem um executor em casa, me fala. O seu filho ele perde a paciência rápido? Ele tem aquelas explosões, assim, que ele tá aqui, não sei o que, aí do nada ele dá uma explosão? É mais ríspido com as pessoas? Usa bastante de ironia, sarcasmo? É orgulhoso? É orgulhoso? Ele é intolerante ou ela é intolerante? São mais dominadores? Porque essas são as tendências das características mais negativas de quem tem um adolescente, um filho, ou até de quem é também executor. Os perfis, eles claro que têm nuances e mexe um pouquinho quando a gente está falando de criança, quando a gente está falando de adolescente, quando a gente fala de adulto, mas como a gente vai falar aqui de forma generalizada, a gente não vai entrar nesses pormenores e aumentar ainda mais a complexidade do tema, porque comportamento nunca é uma coisa simples. Então a gente falou aqui do comunicador, que são super alegres e tudo mais, a gente falou dos executores, que são persistentes, líderes natos, mas nós temos os comunicadores. O comunicador e o executor são perfis de alta energia. São pessoas que têm movimentação na vida desses adolescentes. Se não tiver, eles inventam uma movimentação. Cada um à sua maneira, mas se não tiver, eles inventam. Mas a gente tem outros dois grupos de perfis que têm um nível de energia um pouco mais baixo. A gente tem o grupo dos planejadores, que são pessoas calmas, tranquilas, prudentes, são pessoas autocontroladas, gostam de uma rotina, gostam de uma conformidade, lidam bem com regras, lidam bem com normas, se sentem bem no meio de pessoas, mas não no meio de tantas pessoas assim. Eles até conseguem acompanhar quem é mais dinâmico, quem é mais ativo, mas não necessariamente eles entram no mesmo nível de energia. Porque os planejadores, eles são mais introvertidos. Eles têm uma capacidade, uma tranquilidade bem singular. Parece que essa pessoa, ela não altera o humor dela. Pode estar chovendo canivete, ou pode estar rolando um carnaval. Ela se alegra e se entristece, mas numa nuance muito regular. Então, são pessoas de fácil relacionamento. Naturalmente, uma pessoa que tem um perfil assim de mais estabilidade traz uma sensação de equilíbrio, traz uma capacidade de estar em qualquer ambiente, ser querido em qualquer ambiente. Principalmente porque o planejador tem a capacidade de ser bastante flexível. E isso faz com que ele se adapte em qualquer ambiente. Então, os planejadores talvez seja o perfil mais gostoso de lidar, porque você sabe o que esperar. Mas em compensação, eles têm uma autoestima mais baixa. Eles podem ser mais pessimistas, eles podem nem começar uma atividade ou nem começar um sonho, a galgar um sonho porque acham que não vão ser capazes ou porque dá trabalho demais. Então falta a questão da autoconfiança, tem um processo de se preocupar excessivamente, tem uma questão de cansaço mental aí para os planejadores, porque eles estão sempre pensando, estão sempre no campo das ideias e muitas vezes não vêm para o campo da ação. E eles podem, por ser mais observadores, examinar as pessoas, né? Ficar julgando de uma forma, não com intenção negativa, mas pela habilidade mesmo que tem de observação de maneira geral. Então, não tem jeito, né? Por mais que eles tenham instabilidades, em muitos momentos eles podem apenas ser, eles são tão calmos que se tornam espectadores da vida. E essa dificuldade de se motivar é uma desvantagem bem grande do perfil. Eu amo os planejadores, na verdade eu gosto de todos, tá? Eu não sou planejadora, depois você me conta aí nos comentários quem é você, o que você acha que é o seu perfil.
O outro perfil que também tem um nível de energia mais baixo, um pouquinho maior do que o do planejador, mas bem menor do que o dos comunicadores e executores, são os analistas. Os analistas, eles são detalhistas. Eles têm uma capacidade lógica muito grande. Eles são rígidos, eles são preocupados, mas eles são calmos, tá? Então, o comportamento deles, de um analista, por exemplo, com a pessoa, é mais discreto. Eles falam menos, quando falam, falam pouco, são de pequenos grupos, é um perfil que tende a ser perfeccionista, por conta dessa orientação a detalhes e por conta de ficar o tempo todo galgando a melhoria, né? Então, esse perfil, ele tem quer sempre melhorar, é uma melhoria contínua, que às vezes até chega o exagero. Foco é uma das características muito boas desse perfil analista, muito boa. Eles são pessoas que geram resultados mais lentos do que o executor, por exemplo, mas gera resultado. O comunicador e o planejador, querendo ou não, eles, um pela velocidade e o outro pela falta de foco, tem mais dificuldade de gerar resultados. Então, é um perfil muito do pensar, né? Um perfil que foca no resultado, mas foca no resultado com uma qualidade que ele considere interessante. Então, o analista, por exemplo, é realmente uma pessoa que o perfil dessa pessoa é de um pensador profundo. Difícil até de fazer amizade com um analista, mas quando faz é uma amizade sincera. Então, isso é muito interessante. Porém, pela questão de querer a melhoria contínua, vem aí também a autocrítica muito forte, a introspecção muito forte. Eles são bastante assertivos, então quando eles erram, tem um orgulho aí no meio que impede de avançar na reconciliação. Eles são muito calmos, mas quando eles saem da calma, eles vão para um ataque de cólera. Então, assim, percebam que se você pegar agora e fizer uma análise aí rapidinho, tipo, fechar o olho e tentar visualizar seu filho nos comportamentos, você vai perceber que ele, de forma mais constante, está mais em um ou em outro ou em até 2 perfis. 3 são os mais raros, existem, mas é mais raros. O fato de estar enquadrado mais em um ou em outro perfil ou em 2 perfis predominantes não significa que não se acessa os outros perfis, até porque esses perfis, eles são classificados pelo uso cerebral. Então, são 2 perfis que são a parte anterior do cérebro, um direito e o outro esquerdo, e outros 2 perfis que são a parte posterior do cérebro, um direito e um esquerdo. Porém, a gente tem 1 ou 2 que a gente estimula mais, e esses são os que nos impulsionam na hora que a gente vai tomar uma decisão, são os que falam mais forte quando a gente está sob pressão e quando a gente está na nossa zona de conforto. Então, se você se desesperou aí com o perfil do seu filho, se você achou que não é tão interessante ou tão legal assim, isso não significa que não tem espaço para desenvolver e aumentar os outros. Óbvio que o melhor dos mundos é você equilibrar de alguma forma os perfis, porque assim você acessa todos eles com facilidade na hora que você precisa. Mas também desenvolver o outro perfil ou o perfil oposto não é tão rápido assim, porque a gente está falando aqui de uso neurológico, mesmo que esteja trazendo para uma linguagem que seja mais, é o perfil comportamental, é como faz, mas na verdade o comportamento vem de uma comunicação, de muitas coisas que estimularam isso e que neurologicamente funcionam dessa maneira. Por conta disso, e até pelo que eu falei ali no início, de que muitos fatores influenciam o perfil comportamental. Então, se o adolescente vive em uma família que é bastante sociável e ele codificou que sociabilidade, que ser um ser social é interessante, possivelmente ele vai seguir o mesmo rumo. Mas ele pode identificar, nossa, é muita socialização, é extremo, eu não quero ser assim. E daqui a pouco desenvolve o perfil completamente opostos. Então, sim, eles podem
ou repetir comportamentos dos pais, né? Vamos dizer assim, repetir o perfil dos pais por estar dentro de um ambiente que estimula isso o tempo todo, eles podem se rebelar. Por isso que nem sempre os pais reconhecem o comportamento dos filhos. Meu Deus, ninguém aqui em casa faz isso, esse menino faz isso. Às vezes você pode ter um comportamento como pai que é um extremo e estimula ele a não querer ser assim, e aí ele foi para o outro extremo. E aí você se questiona de onde vem, mas às vezes a origem pode estar, inclusive, no seu comportamento, porque é onde eles mais se abastecem de informações e tudo mais. Então isso é muito interessante. Grava isso aí na sua memória, que todo extremo ele pode por acabar estimular o inverso. E isso faz com que nós pais, inclusive, sabendo disso, busquem sempre também um equilíbrio nos nossos comportamentos, nas nossas ações, para que a gente não leve os nossos filhos para um outro extremo, que extremos nunca são bons. Todos os perfis são ótimos, dependendo do que se espera do adolescente. Todos os perfis podem ser ruins, dependendo também do que se espera do adolescente. Então, para você fechar essa lacuna e não exigir mais do que alguém pode dar, ou até pedir que o adolescente ou que uma outra pessoa mude o seu perfil para atender a sua expectativa, o mais fácil, o mais simples, inclusive o mais respeitoso, é você compreender os perfis, compreender como o ser humano, mesmo que de forma superficial, se comporta, onde que estão as motivações dessa pessoa, onde que está a desmotivação dessa pessoa, para que você possa impulsionar as ações através de comportamentos assertivos, de um diálogo assertivo, de uma linguagem que seu filho absorva mais, que sinta mais vontade de fazer, que não gere tantos conflitos, porque ele vai ter que fazer o que ele tem que fazer, mas isso pode ser uma coisa mais suave ou pode ser uma coisa cheia de conflitos, às vezes por choque, inclusive de perfil comportamental dentro de casa. A forma que a gente conversa com um comunicador não deve ser a mesma forma que a gente se comunica, por exemplo, com um executor ou com um analista. Às vezes, para um comunicador, você tem que florear, você tem que dar um lazer para ele ao longo da situação, para que ele possa sentir que tem recompensa em fazer aquilo, alimentar o que ele mais busca, que é aceitação, pertencimento, muvuca, alegria. Mas um analista, por exemplo, às vezes você nem precisa fazer um sermão. Se você estabelecer uma nova regra, talvez já seja o suficiente. Às vezes um sermão vai causar um conflito familiar sem necessidade. E justamente por isso, tá, que eu até lembrei agora de comentar, que a gente escuta muito, eu dou a mesma educação para os meus 2 filhos, e um deu certo e o outro me dá um trabalho que só Deus na causa. Por conta disso também. Não é porque são irmãos, não é porque vieram do mesmo pai, da mesma mãe, que significa que são pessoas iguais. Então, quando o perfil dos pais for mais conveniente para um irmão, né, para um perfil do irmão, ele vai se desenvolver melhor. E como os pais não têm o conhecimento de ajustar sua comunicação para o filho que tem um perfil diferente do deles, acaba que esse filho tem mais choque de ideias e de pensamentos dentro de casa, e ele acaba por ser o filho, enfim, que dá mais trabalho e às vezes nem é. Então não, quando a gente tem 2 filhos, mesmo vindo do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma casa, acordando no mesmo horário, ainda assim como pais a gente precisa falar, se comunicar e dar diretrizes da maneira que cada um precisa e não da maneira que é mais confortável para nós adultos, porque no fim das contas os filhos estão em desenvolvimento e nós precisamos ser professores deles ao longo de muito tempo na vida que eles estão com a gente dentro de casa. E o professor, ele entende as necessidades de seu aluno, ele entende as dificuldades do seu aluno para que ele possa ensinar de maneira mais assertiva. E isso é o que a gente, em todos os programas que envolvem adolescente e pais, a gente aplica teste científico e comportamental nas mentorias, então é fantástico como isso funciona. Porque são mais de 50 indicadores de informações, de coisas que você acaba descobrindo do seu filho: incitabilidade, concentração, proatividade, automotivação, se tem um perfil mais técnico, se não, se tem uma tolerância alta, se não tem, se é orientado para relacionamento, se não é, o nível de detalhismo, de dinamismo, de empatia. Então, é muito interessante você saber
Tudo isso porque te traz uma super vantagem competitiva na educação dos seus filhos, na sua paz interior. E eu diria que até em outras áreas também da vida, porque se você entende o comportamento do seu filho, você consegue identificar isso, você também vai começar a identificar isso das pessoas que estão ao seu redor. De novo, a gente precisa do teste para a gente saber exatamente qual é a combinação de cada pessoa, mas as características mais marcantes das pessoas, elas se ressaltam em qualquer ambiente que elas estejam. E para o adolescente é um autoconhecimento gigante, ele saber o que o motiva, como que ele funciona, por que ele funciona assim, qual lado do cérebro gera esse tipo de comportamento. É um autoconhecimento muito bom, porque como vocês viram aí, todos os perfis têm prós, todos os perfis têm contras. E muitas vezes o dono do perfil pode ter a característica que é sua maior vantagem, também pode ser sua desvantagem. Então, aprender a neutralizar aquilo que não é tão vantajoso é muito bom para eles, muito bom para a gente. Buenas. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho sobre os perfis comportamentais e como conhecer a fundo o do seu filho, o seu, através da observação, porque mais profundo do que a observação, só o teste mesmo para validar, para que possa evitar desgastes aí na sua rotina familiar. E aproveita que agora que você já sabe os 4 principais grupos de forma isolada, tá? E mesmo sabendo que cada um tem suas particularidades, depois você volta aqui para me contar qual foi o perfil que você observou que era do seu filho, tá? Já é o que você sabe, já é suficiente para poder dar uma olhada aí e ver o que é que ele está se apresentando mais. E é isso, e enquanto você puder desenvolver seu filho, enquanto você puder se abster de conhecimento e de informações para fazer a jornada de vocês dois mais fácil, porque essa é uma responsabilidade sua, uma vez que você é o pai, é a mãe, é o responsável, é quem tem mais experiência de vida, é quem tem mais sabedoria, que você possa fazer isso e que seja incrível a jornada de vocês, sabendo como os comportamentos dos adolescentes e dos adultos e das crianças também funcionam.